O zumbido elétrico das lâmpadas fluorescentes abafava o sussurro da vida de escritório, mas não para Diana. Ela movia-se através daquele amanhecer artificial, quase dissolvendo-se nele, como se fosse parte da própria desordem do trabalho. O seu macacão azul imutável e as luvas cor de gema de ovo eram mais do que um uniforme. Eram uma camuflagem, uma segunda pele, escondendo cada contorno elegante. Os funcionários, absortos nas suas preocupações mundanas, esbarravam nela frequentemente, os seus sapatos roçando nos seus pés. Mas ela apenas encolhia-se, sem emitir um som, como se temesse perturbar o frágil equilíbrio da sua invisibilidade. Durante 2 anos, ela foi um fantasma ali, uma sombra silenciosa, desempenhando o seu trabalho impecavelmente. Pisos, peitoris, cestos de lixo, tudo em total silêncio, sem um único olhar levantado. O dia esvaecia-se na penumbra do escritório. Diana, imersa no movimento monótono da esfregona, limpava o gabinete do chefe principal, João Vilas Boas. Ele já tinha deixado aquelas paredes, anunciando a calma, mas de repente, a sua silhueta surgiu na porta. Atrás dele, pairava a figura de Rui Monteiro, o vice, e as suas vozes, ásperas e tensas, irromperam no gabinete como um vento frio. Amanhã temos negociações cruciais com os parceiros orientais, Rui. A voz de João Vilas Boas, geralmente tão segura, agora era cortada pelo pânico. E não há tradutor. Tradução simultânea não é brincadeira, não é passar um texto por um agregador. E não é inglês comum, é chinês, percebes? Estamos à beira da catástrofe. Rui Monteiro fez uma careta, como se sentisse uma dor aguda. O gabinete de traduções no andar de cima, Deus me livre, João. O tradutor de chinês deles é uma total nulidade, e as traduções escritas parecem feitas por um aluno do 1º ano. Vamos perder o negócio se não conseguirmos comunicar minimamente. Diana, mal distinguível na penumbra, levantou a cabeça do seu balde. O seu olhar, penetrante e inesperado, encontrou os olhos de João. Deseja alguma coisa, senhora? Ou talvez possa desocupar o gabinete. Temos aqui uma discussão de importância estatal. Sibilou Rui, o seu tom desagradável e ríspido. Eu domino o chinês perfeitamente, senhor Vilas Boas, disse Diana. A sua voz soou inesperadamente clara e firme, ignorando o olhar descontente de Rui. Eu posso ser a tradutora simultânea. João Vilas Boas piscou, surpreso. Rui riu, abrupta e secamente. Esta senhora da limpeza, embrulhada no seu lenço até aos olhos, nas negociações de amanhã? Isto não é engraçado, é absurdo. A quem estás a dar ouvidos, João? Eu só queria ajudar, murmurou Diana, quase num sussurro, inclinando-se para pegar no balde. Espere. João Vilas Boas deteve-a. Fala mesmo chinês? Estás a levar isto a sério, velho? A voz de Rui pingava desprezo. Esta é a solução para o nosso problema. Mesmo que ela consiga ligar umas palavras e os chineses milagrosamente a entendam, olha para o aspecto dela. Isto é o fim do mundo. O aspecto dela é o menor dos nossos problemas. Dispensou João, já tirando o telemóvel. Marcou um número. A voz no aparelho pertencia ao Dr. Chen, um ex-colega que agora estava no estrangeiro. Dr. Chen, cumprimentos. O seu colega deu entrada na clínica com uma úlcera, e nós estamos aqui num tsunami. Por favor, ajude-nos. Fale com uma senhora em chinês. Ele estendeu o telemóvel a Diana, nem sequer sabendo o nome dela. Diana retirou a luva calmamente. A mão que se revelou era delicada, com dedos longos e finos, um pulso elegante. As unhas estavam curtas, sem manicure, mas a forma era impecável. Mãos não de uma senhora da limpeza, mas de uma verdadeira rainha. Este cavalo escuro está cheio de surpresas, pensou João. E o cavalo escuro, enquanto isso, falava ao telefone num chinês puríssimo, sem sotaque. A sua fala fluía sem hesitação, como seda antiga desdobrando-se ao vento. Após alguns minutos, despediu-se e devolveu o telemóvel. Então, Dr. Chen, impressões? Perguntou João, ansioso. Deixou-me pasmado, senhor Vilas Boas. Estou impressionado.
exclamou a voz do aparelho. Impecável. Há muito que não tinha tanto prazer numa conversa. Ela até cita poesia clássica sem sotaque. Nível de falante nativo. É fantástico. Quero conhecê-la quando voltar. Obrigado. Ajudou-me muito. Transmita cumprimentos ao colega da úlcera e deseje-lhe uma rápida recuperação. Visitá-lo-ei assim que chegar. João Vilas Boas trocou um olhar com Rui Monteiro, cujo rosto estava petrificado em mudo espanto. Depois, virou-se para Diana. Por favor, como se chama? Hesitou ele. Diana, sussurrou ela. Diana, por favor, troque de roupa. Iremos juntos para um assunto muito importante. Precisarei realmente da sua ajuda amanhã. Diana assentiu, juntou o seu material e desapareceu. Enlouqueceste, velho? Exclamou Rui. Confias assim tão facilmente em pessoas estranhas? E se ela for uma espiã disfarçada? Bateram à porta. Entre! Gritou João. Rui olhou pasmado para a porta. Ela é uma militar? 2 segundos, e já está em total prontidão de combate. Diana entrou no gabinete. João e o seu vice ficaram petrificados. Era uma nova surpresa. Todos no escritório estavam habituados a ver na senhora da limpeza uma mulher encurvada, sem graça, em idade pré-aposentação. E agora, diante deles, estava uma jovem esbelta, alta, com uma postura perfeita, os cabelos penteados para trás e presos num rabo de cavalo longo e brilhante. O macacão largo e disforme e o lenço eram apenas um disfarce habilidoso. Sem eles, ninguém a teria reconhecido. Excelente. Vamos, disse João, saindo do gabinete. Diana seguiu-o em silêncio. No elevador, João sorriu. Nem sequer pergunta para onde vamos. E se a levo para algum lado e a escondo? Não me levará nem esconderá, respondeu Diana séria. Amanhã são negociações importantes. É lógico. Lógico, sorriu João brevemente. Chegaram a uma boutique de roupa de luxo. Diana olhava à volta, ansiosa. Não se ponha nervosa, murmurou João. Isto é uma necessidade de serviço. Deu instruções à consultora. Um fato de negócios rigoroso. Saia até ao meio do joelho, casaco, blusa, sapatos de salto médio. A jovem consultora acompanhou Diana ao provador. Trouxeram um conjunto após outro para João, mas ele apenas abanava a cabeça negativamente até que o seu rosto se encheu de raiva. A sua funcionária tem problemas de gosto. Convide outra consultora ou vamos para outra boutique. A escolha é enorme. Momentos depois, apareceu o gerente, afastando a infeliz jovem. Ele mesmo escolheu um par de fatos e várias blusas. João apontou para um fato com uma saia mais justa e uma blusa de seda em tom cinzento prateado. O gerente entregou a roupa escolhida a Diana no provador. Quando ela saiu, João Vilas Boas finalmente assentiu, satisfeito. Finalmente. É isto que preciso. Diana olhava-se ao espelho, não se reconhecendo. Há quanto tempo se tinha desacostumado a isto? Há quanto tempo tinha esquecido que podia parecer tão elegante? O gerente sentou-se à frente dela, colocando um par de sapatos. Diana calçou-se e virou-se diante do espelho. O gerente também notou que mulher bonita estava ao lado daquele cliente. Certamente não é a esposa, pensou ele. O que ela tirou servia apenas para uma bibliotecária idosa da aldeia. As esposas de empresários não usariam aquilo nem para ir à farmácia comprar aspirinas. Faça-nos a conta. Levantou-se João. E a senhora Diana irá com a roupa nova. Não volte a vestir a antiga, pelo menos na minha presença. Diana, entretanto, reparou na etiqueta que balançava na manga. Os seus olhos arregalaram-se e ela engasgou-se. A blusa custava mais do que o seu salário mensal. E ainda havia o fato e os sapatos. É uma necessidade de serviço, disse João calmamente, pegando-lhe no braço. Necessidade? Balbuciou Diana. Mais do que isso, amanhã representará a imagem da empresa. Não podemos dar uma má impressão nas negociações. As negociações foram brilhantes. Diana foi transferida para uma nova posição. Quando se falou em documentos, descobriu-se que ela não os tinha consigo,
sendo necessária a sua reconstituição. Isso não tem importância, dispensou João. Preciso de um especialista, não de um diploma. O diploma resolvemos depois. A propósito, encarregarei o chefe de segurança, Bruno Santos, de tratar dos seus documentos para acelerar a reconstituição. Não precisa. Eu mesma trato deles. Manchas vermelhas apareceram nas bochechas de Diana, e ela ficou visivelmente nervosa. Diana desempenhava o seu trabalho impecavelmente, mas algo se passava na sua alma. Ela estava muito mais calma e equilibrada como senhora da limpeza. Algo a roía, e com os documentos, ela claramente não tinha pressa. Talvez estivesse mesmo a esconder algo. Afinal, tinhas razão, disse João pensativo, esfregando o queixo e olhando para Rui Monteiro. Não gosto dela, eu disse-te. João encarregou Bruno Santos, o chefe de segurança, de investigar Diana. Por favor, camarada, veja quem é esta nossa Diana. Algo está mal com os documentos dela. O segundo lembrete, e de novo promessas, e ela esconde os olhos. Seria uma pena ter de a despedir. E se o Rui tiver razão, e ela estiver a investigar alguma coisa? Será feito, chefe. Daqui a uns dias terei o relatório, respondeu Bruno. João assentiu e mergulhou nos papéis. 2 dias depois, Bruno Santos bateu à porta do gabinete de João, mal contendo a excitação. Então, Bruno, vejo pelos olhos que desenterrou algo interessante. Ela entregou-nos aos concorrentes. Não exatamente, João, mas algo muito curioso foi encontrado. Veja isto. Que passarinho a Nossa Senhora da Limpeza. João Vilas Boas percorreu os primeiros documentos do dossiê com os olhos e assobiou. Assim. Por que é que ela está a disfarçar-se? Então a pergunta é, por quanto tempo se vai esconder e para quê? Ela está realmente cheia de surpresas. Inclinou-se para o intercomunicador de alta voz e ordenou. Svetlana, por favor, chame-me a Diana. Durante 2 anos, Diana escondeu-se do mundo, daquela vida que ruiu quando enterrou o pai. Ricardo Vasconcelos, o seu pai, era um magnata, um homem de quem se dizia que, como o rei Midas, transformava em ouro tudo o que tocava. Mas não conseguiu dar todos os tesouros do mundo pela saúde da sua mulher, Leonor. Ela era incrivelmente bela. Eles eram um casal magnífico, ambos altos, com olhos claros, como se fossem de outra dimensão. Ricardo vivia por ela, respirava por ela. Estava disposto a atirar todas as riquezas do mundo aos pés da sua amada, a comprar-lhe casas em todos os países. E ela apenas ria, repetindo que não precisava de nada, a não ser do seu amor e do filho que sonhava dar-lhe. Ela esperou, teve esperança, depois começou a tomar medidas desesperadas. Viagens para consultas, escolha de clínicas, FIV, e depois chorava após os insucessos, quando o embrião não vingava. Como não entendem? Isto não é um embrião, é o meu filho vivo, o nosso filho meu e do Ricardo. Consolavam-na, ofereciam uma nova tentativa. Finalmente, numa clínica suíça, conseguiram. Leonor tinha medo de respirar. Já estava grávida de 4 meses. O feto desenvolvia-se bem, mas os médicos temiam seriamente pela saúde dela. As numerosas injeções hormonais não lhe faziam bem, surgiram desmaios, fadiga crônica. Durante um exame de rotina, antes de um procedimento de FIV, como um raio em céu sereno, soou o diagnóstico: doença grave do sangue. Não se falava em levar a gravidez avante. Os médicos insistiam na interrupção e exigiam iniciar o tratamento imediatamente. Mas Leonor fez as malas e fugiu da clínica. Ricardo mobilizou o mundo inteiro. Como puderam perder a minha mulher? Que quer dizer, desapareceu? Isto não é uma instalação de segurança máxima, doutor, justificou-se o médico. E aqui não temos prisioneiros. Ela saiu por vontade própria. Por mais que Ricardo se zangasse, a mulher tinha desaparecido sem rasto. E depois, passado algum tempo, apareceu sozinha. Descobriu-se que tinha alugado um quarto a uma senhora idosa ali perto. Tinha levado a gravidez até ao fim. Foi ela mesma à clínica para dar à luz e para morrer.
Ricardo chorava, beijava-lhe as mãos, censurava-a por ter feito aquilo com ele. Pelo menos tenho uma justificação, sussurrou ela. Não vivi a minha vida em vão. Deixarei um rasto na terra depois de mim. Ricardo viu a menina recém-nascida, mas não sentiu por ela nada além de aborrecimento. Aquele ser enrugado com uma boca rosada e sem dentes tinha-lhe tirado Leonor. A terapia não deu resultados, e a sua amada esposa desvaneceu-se suave e rapidamente, como uma vela. Ricardo pareceu morrer por dentro, juntamente com Leonor, enterrando o seu coração. Pensou seriamente em acabar com a vida. Mas a pequena Diana, a quem ele deu o nome da sua mãe, como Leonor pedira, caiu nas mãos cuidadosas da ama, Dona Amélia. Esta mulher tornou-se ama de ambos. Aos poucos, Ricardo ia revivendo. Começou a notar a filha e descobriu com espanto que a menina era uma cópia exata de Leonor. A mim sim, Dona Amélia. Alegrava-se Dona Amélia, cuspindo discretamente por cima do ombro esquerdo. Bah, 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 para não agourar. O meu querido recuperou, e ainda bem. Talvez a menina tenha pelo menos um pai, se perdeu a mãe. Ricardo amava a filha mais que tudo, desviando todo o seu amor para ela. A menina cresceu carinhosa, obediente, agarrava-se ao pai como um gatinho, e nunca lhe foi negado nada. Ricardo não olhava para outras mulheres, nunca. Até um dia memorável. Ele já tinha falado com Diana, prometendo que tinha um último assunto, e depois viria logo ter com ela. Um parceiro espanhol, com quem planeavam construir um centro comercial, com uma grande área ajardinada, plantada com árvores. A tradutora do parceiro espanhol era uma jovem que quase lhes estragou as negociações, porque Ricardo a olhava com olhos espantados, e esquecia-se de ouvir o que era dito. Era ela. Tinha até o mesmo nome, Leonor. Os mesmos gestos, o mesmo olhar. Pela primeira vez em anos, Ricardo esqueceu que tinha prometido à filha apressar-se para casa. Naquela noite, nem sequer voltou para dormir, ficando no quarto da bela mulher. Apaixonou-se como um rapazinho. A sua Leonor tinha voltado para ele, uma cópia exata. É preciso dizer que ele a pediu em casamento imediatamente. Tiveram um casamento luxuoso, e a jovem esposa, Filipa, mudou-se para a casa do marido. Ai, menina, vai chorar com esta madrasta, e eu contigo também, suspirava Dona Amélia, penteando Diana, como se fosse uma premonição. Filipa não tencionava ser mãe de um filho alheio, e já tinha um pronto, Miguel, da mesma idade de Diana. Miguel não se parecia nada com a mãe, a não ser no caráter, igualmente arrogante e egoísta. Diana esqueceu-se dos presentes, das viagens com o pai para o mar, até das noites em casa, os dois sozinhos. Agora ele estava inteiramente ocupado com a jovem esposa. Ele olhava para ela como se estivesse enfeitiçado, apanhando cada palavra sua, e não notava que aquela Leonor não era nada como a que ele amava. A esposa convenceu Ricardo a mandar Diana estudar o mais longe possível, para Londres. Isso foi apresentado como cuidado pelo futuro da rapariga, para que tivesse a melhor educação possível. Por mais que Diana implorasse para não a mandar embora, o pai foi inflexível. Eu e a tua mãe estamos a cuidar do teu futuro. Não tenho mãe. Ela morreu. Só tenho pai. Mas também o perdi há algum tempo, cortou Diana. Vês, ela odeia-me. Intrometeu-se Filipa e apertou os lábios com tristeza, enxugando cuidadosamente uma lágrima fingida do olho perfeitamente maquilhado. Eu disse, por mais que me esforce, serei uma madrasta estranha e cruel. Não tens razão, Diana. O Miguel também vai para o estrangeiro estudar. Tentou convencê-la o pai. No fim, tudo acabou em lágrimas, incluindo as lágrimas de Dona Amélia. Ela chorava e fazia as malas. 6 anos longe do pai não foram em vão para Diana. Ele mandava-lhe dinheiro, felicitava-a nos feriados, no ano novo e no aniversário. Mas Diana não podia vir para casa. O pai dizia que seria melhor assim, embora Miguel viesse à casa deles 4 vezes por ano visitar a mãe.
Dona Amélia tentava fazer Ricardo entrar nos eixos, mas ele, como se estivesse zombificado, repetia que para a filha seria melhor assim. A menina ficou órfã, e isso é melhor para ela? Acorda, Ricardo. É caso para chamar um exorcista. Ela enfeitiçou-te ou quê? Aquela bruxa. Referia-se à sua mulher. Depois, Dona Amélia pagou pelas suas palavras. Filipa livrou-se dela de casa, contratando outra governanta. E de novo Ricardo nada disse. Filipa apenas lhe lembrou que ele não se podia preocupar e trouxe-lhe os seus comprimidos. Ricardo já tomava medicamentos para o coração há vários anos. O coração falhava. Nada. Mais cedo ou mais tarde tudo se descobrirá. Ele verá quem tu és, murmurava Dona Amélia, deixando a casa de Ricardo com uma pequena mala. E descobriu-se. Ricardo ouviu sem querer uma conversa de Filipa com Miguel, e num segundo, acordou. Descobriu-se que Filipa tinha estado a tecer intrigas para o apanhar nas suas redes há muitos anos. Tinha feito uma série de cirurgias plásticas, pintado o cabelo, copiado cuidadosamente a maneira de andar, os gestos de Leonor e o timbre da sua voz, para se transformar numa cópia da sua falecida esposa. E ela o enganava e roubava, e ao mesmo tempo, nenhum dia o amou. Ricardo ficou sentado muito tempo, como que atordoado. O que eu fiz? Expulsei a minha própria filha de casa, para que ela não incomodasse esta pessoa a aproximar-se do meu dinheiro. Que se danem estes dinheiros. Tiraram-me a minha família verdadeira, substituindo-a por um substituto. Para quê? Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, embebedou-se e foi parar à cardiologia. Bem, meu amigo, beber assim é suicídio com o seu coração. Por que é que se deixou chegar a este ponto? Não só não pode beber, como nem pode cheirar, talvez de longe e através da janela. Censurou o professor, estudando os resultados dos seus exames. Não bebo, doutor, defendeu-se Ricardo. Ele abanou a cabeça. Pois, vê-se a olho nu. Foi uma estupidez minha, mas isso não se repetirá. Ricardo chamou o chefe de segurança do seu escritório e encarregou-o de recolher um dossiê sobre a sua mulher. Releendo-o, Ricardo quase quis beber de novo, para turvar os seus tolos miolos. O que ele tinha imaginado e ouvido na conversa da mulher com Miguel revelou-se apenas uma pequena parte do iceberg. Ricardo releu o dossiê sobre uma certa Filipa Figueiredo e descobriu a quantia que ela o tinha defraudado ao longo dos anos. E ela, entretanto, mantinha uma ligação secreta com um homem, com quem construía planos de longo alcance, e de quem tinha tido o filho Miguel, antes de alcançar o objetivo desejado, o casamento com Ricardo Vasconcelos. Imediatamente chamou um advogado ao seu quarto e ordenou que preparasse os documentos e dissolvesse o casamento. Razões havia mais do que suficientes. Felizmente, ele tinha proposto um contrato pré-nupcial antes de casar. Filipa sentiu-se ofendida na altura, mas fingiu que também o queria. E depois, lenta e sistematicamente, levava Ricardo para doenças cardíacas, misturando química na sua comida, e depois enchendo-o de comprimidos, para que após a sua morte obtivesse tudo o que ele possuía, para que o contrato não atrapalhasse os seus planos. Tolo, tolo insensato, minha filhinha, perdoar-me-ás. Ele ia trazer Diana de volta para casa, e Dona Amélia também, e corrigir tudo. Mas não teve tempo. Não foi em vão que ela se esforçou para causar patologia cardíaca no seu rico marido. Ricardo morreu antes de chegar a casa, sem esperar a alta. A única coisa que conseguiu foi formalizar o divórcio e reescrever o testamento em nome da sua filha, excluindo qualquer menção a Filipa no documento e nomeando a filha como única herdeira de tudo o que ele possuía. Quando a inconsolável Diana chegou para o funeral do pai, Filipa nem sequer a deixou entrar na sua própria casa para tomar banho e vestir-se de luto. Enviou-a para um hotel. Declarou que o pai tinha deixado tudo para ela e que Diana já não tinha nada a fazer ali. Era parte do seu jogo, um blefe, quebrar a enteada, depois enganá-la à sua maneira e forçá-la a assinar papéis a favor de Filipa. No hotel,
Roubaram a mala de Diana com os seus papéis, documentos e dinheiro. E quando, durante a noite, alguém entrou no seu quarto e começou a estrangulá-la, foi aí que Diana decidiu esconder-se em qualquer lugar, longe de todos. Naquela noite, conseguiu libertar-se das mãos apertadas e gritou. Claro, não se encontraram intrusos no quarto, mas ela pediu para ser levada do hotel para a polícia, onde ficou até de manhã. Apresentou queixa pelo desaparecimento dos documentos. Filipa roía as unhas e amaldiçoava a enteada. Repreendia-se pela sua própria falta de visão. Tinha calculado mal. Devia ter mantido aquela tola perto dela e manipulá-la, em vez de a expulsar. E assim, ela desapareceu. Filipa ainda contava fazer tanta coisa, e agora tinha de a procurar. Recebendo uma certidão provisória em vez do passaporte, Diana alugou um quarto num apartamento modesto, num bairro periférico, e tornou-se senhora da limpeza na empresa de João. Pronto, o resto o senhor sabe, suspirou Diana. João e Bruno ouviam-na, de boca aberta, esquecendo-se de a fechar. Pronto, afinal somos detetives, exalou João. Bruno, podias ajudar a rapariga. Temos de restaurar a justiça. Sabia Diana que é a proprietária legítima de toda a herança? Virou-se para Diana. Ela ficou confusa. Como assim? Quer dizer, a minha madrasta disse que eu não possuía nada, que o meu pai tinha posto tudo em nome dela. Mais uma mentira, disse Bruno friamente. Pode voltar para casa, e quem tem de sair são eles, e eu não seria complacente com eles. Diana abanou a cabeça horrorizada. Não, não consigo. Tenho medo dela como do diabo até hoje. E isso resolve-se num piscar de olhos, e não há nada a temer, sorriu João. O Bruno irá consigo amanhã. Aliás, por que amanhã? Vá hoje mesmo. Dispensarei os dois por hoje. Resolvam os assuntos de família. Quando Filipa viu Diana à porta da sua mansão com um gigante que parecia um gorila, ficou pasma. O que estás a fazer aqui? Ela vive aqui, caso a senhora não saiba, disse o gigante, afastando-a com o ombro, enquanto entrava com uma mala. Filipa engasgou-se em silêncio, sem encontrar palavras. E a senhora não vive. A partir de amanhã. Pode fazer as malas já hoje, continuou o gigante desagradável. Do segundo andar, desceu um homem de roupão de seda e começou a fazer perguntas. Galina, quem é esta? Por que é que a Zóia apareceu? Convidaste-a? Quem é este grandalhão? Este grandalhão é o noivo dela, e a Diana não precisa de ser convidada. Ela é a dona daqui, respondeu Bruno calmamente, sem se dar ao trabalho de se apresentar. Diana corou. Durante a noite, não faltaram incidentes. Bruno desceu à garagem, acordado por algum barulho. Descobriu-se que a família estava a embalar ativamente objetos de valor no carro para levar o máximo possível de casa. Bruno abanou a cabeça calmamente. Não aconselho. Senão, surgirá um processo criminal, cuja ponta é roubo em grande escala e a cabeça é tentativa de homicídio. Foi o senhor que estrangulou a Diana no hotel. Irá alegremente passar uns tempos nas grades. Ele exibiu um sorriso de jiboia. As pernas do homem tremeram. Não estrangulei, só queria assustar. Já eu não assusto. Simplesmente fecharei os dois por muito tempo, cortou Bruno. Depois, Diana trouxe Dona Amélia de volta para casa e declarou que ela não precisaria trabalhar, mas apenas estar perto, como uma avó verdadeira. Minha alegria, assim morrerei de tédio, estou habituada a trabalhar. Bem, então poderá fazer-me panquecas com xarope de ácer pela manhã se quiser. Sorriu Diana. A ama inclinou-se mais perto de Diana e sussurrou. E aquele Gulliver? Ele agora protege-te? É enorme. Até eu tenho medo dele. Mas com ele não tenho medo de nada. Sorriu Diana. De nada no mundo. Ainda bem. Então também estou tranquila por ti. Dona Amélia enxugou os olhos com o avental. E vou lá fazer umas panquecas, é verdade. E ela, com ar de quem tinha algo importante a fazer, foi para a cozinha preparar panquecas com xarope de ácer, para presentear a preciosa neta e o seu noivo de 2 metros.
Preciso de fazer mais panquecas para um gigante destes. Se gostaram da história, por favor, deixem um like, subscrevam o canal e deixem o vosso comentário. Isso é muito importante para nós. Nando.